mestre da persuasão, aqui é o Thiago Burigato e vamos para mais um Reflexões sobre Livros. E o livro de hoje, você já viu aí o título, certo? Mas vamos lá! As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, simplesmente o maior especialista em persuasão do mundo, um dos mais respeitados, né? Então, se você gosta desse livro, se você já leu, se você não leu, deixa um comentário e já deixa o seu like para eu saber que você tá aprovando esse programa aí, para que a gente, claro, continue fazendo cada vez mais. E detalhe, já vou deixar o link do livro aqui de compra, de onde eu comprei, aqui embaixo, para que você confira não só o melhor preço, pelo menos para mim sempre é, mas também a melhor entrega, que é na Amazon. Eu sempre compro lá, enfim, é o melhor lugar para você comprar. Beleza? E já tem um link aqui facinho para você ir lá. Detalhe muito importante, no nosso portal Leis da Persuasão, vou deixar o link aqui também, tem um módulo explicando todos os gatilhos mentais e alguns outros mais que não estão sendo abordados aqui, e nós esmiuçamos com exemplos práticos de como você pode aplicar na sua vida. Então, não só a leitura, mas também o aprendizado em comunidade faz toda a diferença, e com a gente eu garanto que você vai aprender muito. Então vá lá no portal também acessar os nossos gatilhos mentais. Então vamos lá, vamos falar desse livro. Esse livro, primeiro, né, como eu sempre digo, que eu penso em um objetivo antes de começar a ler o livro. Qual que foi o meu objetivo com esse livro? Entender mais sobre persuasão. Ponto. Eu tava começando, foi um dos primeiros livros que eu comprei. Eu dei a sorte porque é um livro fantástico, né? Para você que não sabe especificamente do que é esse livro, é basicamente o quê? Qual a intenção do Robert Cialdini ao escrever esse livro? Ele simplesmente estava meio cansado de cair nas garras de persuasores. Ele estava muitas vezes, se sentindo mal por ser influenciado, e aí ele começou a estudar os pontos da persuasão. E ele chegou em 6 princípios que regem a persuasão. Inclusive, se você quiser, ele já deixa aqui, ó, uma breve descrição. E os princípios são reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez. E basicamente, na verdade, ele até chama isso aqui como gatilhos mentais. E você vai ouvir muito sobre os gatilhos mentais. Aliás, você já deve ouvir muito de pessoas, por exemplo, que trabalham com marketing digital, falam bastante de gatilhos mentais. No próprio portal tem também a nossa concepção dos gatilhos mentais, estratégias e tudo mais. E vamos lá, vamos falar do livro. Então ele disseca esses 6 gatilhos mentais. Ele também inicia falando um pouco das principais armas de influência, alguns pontos que não estão conectados diretamente aos gatilhos, mas que são pontos que nós já temos como influência meio que automática, como por exemplo o princípio do contraste e tudo mais, né? O legal é a estrutura do livro. Primeiro, é uma leitura extremamente fácil para você que está começando a ler sobre persuasão. É o que eu mais indico, porque é uma leitura muito fácil. Ele fala muito sobre histórias, e eu gosto muito desse tipo de escrita, né? Que é só de ele pegar um princípio e ele esclarecer aquele princípio com histórias, fica extremamente fácil de você compreender, né? Então, ao invés de ser aquela teoria e tudo mais, ele já tem esse lado que é muito, muito, muito bom de se ler, né? Que é os princípios distribuídos em histórias. E 2 pontos fundamentais que ele faz ali nos capítulos são: a primeira é o resumo. Então, no final de cada capítulo, tem um resumo do que você viu naquele capítulo. E ainda, perguntas de estudo. Isso é muito legal, porque querendo ou não, a gente precisa estudar o livro, tá? Você que tem a mania de pegar o livro, ler e guardar na estante, como eu era no início, esquece, você não vai aprender assim. Você só vai aprender se você estudar o livro, ponto. Nós esquecemos. A não ser que você leia, por exemplo, muitos livros sobre o mesmo tema, e aí, consequentemente, você acaba aprendendo, que você lê muito toda hora sobre uma mesma coisa. Mas se você não repetir, fica muito difícil de você reter, né? Então, ela é uma leitura gostosa e é muito fácil de você reler esse livro. Então, as perguntas de estudo vão facilitar muito você. E uma das coisas também que eu posso te dar de dica é o seguinte: muitas vezes, eu também gosto muito de ler assim, eu pego o livro, eu vou lá e começo e termino. É basicamente isso. Mas vão 2 dicas aqui, principalmente para essa estrutura de livro que tem aqui. Esse livro, você, primeiro, folheie ele. Sério, folheie ele, dê uma olhada para você entender a estrutura do livro, para você se familiarizar. Pode parecer besteira, mas não é besteira. Por que não é besteira? Porque é o seguinte, você está buscando respostas. Quando eu comprei esse livro, eu não estava buscando específicas respostas. Eu queria uma abordagem sobre persuasão. Então, se você está nessa abordagem sobre persuasão, só leia, mas pega a segunda dica que eu já vou falar. Mas a primeira é a seguinte: vá entendendo como é a estrutura do livro, vai vendo o que chama a atenção do seu cérebro e, quiçá, comece por aquilo. Por quê? Porque quando a sua atenção está muito voltada a um tópico, a sua retenção é maior, porque envolve um quesito emocional. E os hormônios, né, que são liberados na excitação de um aprendizado novo, vão fazer com que você memorize mais fácil aquilo. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é para qualquer que seja o seu objetivo em ler esse livro, que é o seguinte: comece pelo resumo do capítulo. Ah, Thiago, por quê? Poxa, vai quebrar encanto? Nem um pouco. Primeiro, que você não tem que ser
surpreendido por nenhum conceito. Não é uma história, né? Não é uma história que ela vai te contar o fim e você vai perder a graça em ler o resto. Não. Na verdade, você vai ter uma boa base do que você vai estar procurando dentro daquele capítulo. E é muito legal, isso é uma técnica de estudo que eu aprendi em cursos e tudo mais, e facilita porque basicamente o quê? É como se você pegasse uma headline, como se você também pegasse uma introdução, você sabe o que vai ser dito dentro daquele capítulo, só que, puxa, você desperta um pouco de dúvida, porque as coisas não se conectam, e afinal de contas um resumo não será tão claro quanto está escrito direto no capítulo, se bem que também isso é variável, né? Depende muito da sua compreensão, do seu repertório. Mas a ideia do resumo é despertar dúvidas para que fique também mais prazeroso a leitura do capítulo. Então, a ideia é a seguinte, a ideia do autor é se defender da persuasão, porém, você consegue tranquilamente aplicar todos os pontos, que inclusive é o que grandes mestres do marketing digital fazem, que é aplicar para gerar resultados, não apenas para se defender, que foi o principal objetivo dele, que inclusive ele escreveu um outro livro e justamente ele falou, poxa, eu escrevi Os Armas da Persuasão porque eu achava que as pessoas como eu queriam se defender da persuasão, mas eu percebi que elas querem aprender a usar. E ele escreveu um outro livro, e pode ser que eu indique mais pra frente aí, mas ele escreveu um outro livro, e esse livro é muito mais voltado à aplicação da técnica, mas aqui você vai conseguir tranquilamente, principalmente com as perguntas de estudo que vão fazer com que você pense em como aplicar aquilo. E é como eu sempre digo, quer saber se defender de algo? Aprenda a fazer aquilo. Você quer se defender de um lutador? Aprenda a lutar. Esse livro é uma ótima pedida para quem está começando. É um livro fantástico, de leitura fácil, com muito aprendizado, muito conteúdo e os 6 princípios muito bem, gatilhos mentais, muito bem explicados. E comece pelo resumo, vá ao que te interessa também primeiro. Eu garanto para você que você vai ter muito mais resultado e depois faça as perguntas de estudo. Não passe para o próximo capítulo sem fazê-las, porque é fundamental para que você memorize e vá conectando tudo isso ao decorrer da leitura. Tá certo? Se você gostou dessa indicação, deixa aqui no comentário. E se você está interessado em ler o livro, clica aqui no link e compre o livro para você, pelo menos para mim, o melhor lugar para se comprar. Tá ok? Claro, deixa o seu like para valorizar nosso trabalho. Certo? Grande abraço, mais persuasão, mais controle e até o próximo vídeo.